Fabrício Angeleri é o Hugo que habla ou chega para resolver a situação da lateral do Corinthians? Vamos falar nesse vídeo sobre o possível novo reforço do Timão aí, dizem que está praticamente certo, e vamos analisar os números. Os números não dizem tudo sobre o futebol, mas dizem muita coisa, e vamos nesse vídeo fazer um comparativo entre o lateral argentino que poderia estar chegando e o que temos no elenco, né? Matheus Bidu e Hugo Farias, então vamos direto aí para o nosso comparativo. Antes de falar sobre os números, vamos falar sobre quem é Fabrício Angeleri, né? Revelado no River Plate, na verdade passou por outros clubes na Argentina, mas estourou mesmo pro futebol no River Plate, fez ótimas temporadas, foi considerado aí o melhor lateral da Libertadores, e hoje ele tem 30 anos, com 1,85 m de altura, joga na posição de lateral esquerdo e utiliza a camisa de número 3. A gente vê aí na arte que tem o mapa de calor dele, então esse mapa de calor dele no River Plate, tá? Porque no Getafe ele praticamente não jogou, foram 3 temporadas ali, ele fez poucos jogos como titular, tem pouca minutagem, então a gente tentou pegar inclusive nesse vídeo o Angeleri de River e também o de Getafe, pra gente também ver a diferença dos dois, mas obviamente o torcedor corintiano tá esperando o hermano do River, não o hermano que quase não jogou na Espanha. Então no mapa de calor aí do River Plate, ele é um cara que apoia muito, então acho que ele tem como características principais aí o apoio, mas também a marcação. A gente brinca, né, os corintianos, que quando o time precisa defender na lateral, a gente tenta se virar com o Hugo. E quando o time precisa atacar mais, a gente tenta se virar com o Bidu. A verdade é que o Hugo defensivamente quebra o galho e ofensivamente é mal. E o Bidu ofensivamente quebra o galho e defensivamente é mal. Então, se a gente conseguisse unir a principal característica do Hugo, que é a defesa, com a principal característica do Bidu, que é o ataque, talvez a gente tivesse um lateral mais equilibrado que poderia dar conta, né? E acho que esse é o caso do Angeleri, pelo menos essa é a ideia do Angeleri. É um cara que marca bem, que tem uma boa recomposição, é alto, joga também como um zagueiro pela esquerda, então é um cara que tem características de marcação, inclusive a Europa busca muito laterais nesse sentido, né? Caras que têm mais marcação. E o forte dele é o apoio, sempre foi o apoio. Então a gente vai mostrar alguns números tanto no Getafe quanto no River Plate e fazer um comparativo com nossos dois laterais. São esses aí. Primeiro vamos começar o comparativo entre os dois. Matheus Bidu e Hugo Farias na temporada passada, 2024 inteiro. A gente considerou aí todos os jogos deles na temporada, fora estadual, né, os jogos ali de mata-mata, Brasileirão, e essa é a média por 90 minutos, certo? Então a gente não considerou um jogo, se o cara saiu, não entra pra média final, a média a cada 90 minutos jogado, pra gente ter uma base melhor. Então o Bidu fez 2 gols e deu 2 assistências, o Hugo deu 5 assistências, não fez gols. Chances, essas chances são chances criadas, chances claras criadas. O Hugo tem uma média, isso é uma média por jogo, tá? A partir de chances é média. Então o Hugo tem uma média de uma chance criada por jogo e o Bidu 0,6. Então o Hugo superou o Bidu nessa. Cruzamentos, o Bidu dá muito mais cruzamentos por jogo, 1,1, o Hugo 0,2. Finalizações, 2.2 pro Bidu, 0.5 pro Hugo. Lançamentos, 2.3 pro Bidu, 1.1 pro Hugo. Repara que na parte ofensiva, o Bidu entrega muito mais que o Hugo. E quando a gente vai pro quesito defesa, desarme, disputa e até interceptação, no caso o Bidu ganha, porque ele é um cara que antecipa muito bem, mas desarmes e disputas, o Hugo tem mais desarmes e mais disputas ganhas, né? Essas disputas são disputas ganhas de bola. Então, o Hugo, como a gente falou aí, os números, né? Eles não são tudo, mas eles refletem muita coisa. Então a gente pode ver claramente aí que o Bidu é um cara mais ofensivo e o Hugo é um cara mais defensivo. E quando a gente pega esse comparativo e vai de encontro ao Angeleri de Getafe, não o do River Plate, a gente considerou aí a temporada de 24 e também média por 90 minutos. O Angeleri, que jogou 13 jogos ao todo na temporada, poucos jogos como titular, não fez gol, não deu assistências e criou, mesmo assim ainda criou, pelos pouco que ele jogou, ele criou aí 0,9 de chances claras por jogo. Não finalizou. Então, é um cara que ficou claramente ali mais na armação e na marcação, tanto que ele deu muito mais lançamento aí que o Bidu, por exemplo, 5.9, mas desarmou pouco e ganhou bastante disputa de bola e interceptações. Então, esse Angeleri do Getafe, ele é diferente daquele que surgiu no River. Aquele que surgiu no River era um cara que apoiava muito e a gente vai ver os números dele em comparação com esse do Getafe para ver como lá no clube espanhol realmente ele não conseguiu fazer o jogo dele, ele não conseguiu jogar dentro da característica dele.
dele. E quando a gente pega ele para comparar com o Hugo, mesmo assim o Hugo ainda ganha muita coisa, né? O Hugo deu mais assistência, ele criou mais chance, né? 1 contra 0.9. Só que aí, finalização, o Hugo pouco, mas o Angeleri não deu. Lançamentos, o Hugo praticamente não lança, desarma muito e na disputa o Angeleri ganha. Você vê que mesmo o Angeleri do Getafe, defensivamente, ele é quase mais eficiente que o Hugo, porque ele intercepta mais e ele ganha mais disputas de bola. A diferença é que desarmar, o Hugo desarma mais. Por que esses números de desarme são tão baixos, na minha opinião? O futebol espanhol, o futebol europeu, ele é um pouco diferente do brasileiro, né? Então o brasileiro é mais aberto o jogo, tem mais drible e tal. O futebol europeu é mais passe, é mais jogo cadenciado. Então, naturalmente, você tem menos desarmes lá. Então, acredito que tenha se refletido nos números aí. E quando a gente pega aquele Angeleri de River Plate, aí sim, aquele é o cara que eu tenho certeza que chegaria, a torcida corintiana iria adorar. É um cara de 3 gols e 8 assistências na temporada de 21, né? Então eu fiz um comparativo da temporada de 21 do Angeleri contra a temporada de 24 do Bidu. Chances praticamente igual, 0.5 a 0.6. Ele deu o dobro de cruzamentos em média do Bidu. Finalização, ele finaliza menos. O Bidu é um cara também que gosta de chutar, né? Às vezes a finalização não é uma boa finalização, é uma finalização pra lua. O Bidu fez 2 gols até, né? Mas é um cara que não finaliza tão bem assim. O Angeleri finaliza menos. Lançamento ficou parecido, 2.3 pro Bidu. Ele desarma mais que o Bidu, ele ganha mais disputas que o Bidu, e o Bidu, o forte dele é a interceptação. Aquelas antecipações, né, que o Bidu faz são muito boas. Qual é a conclusão que a gente tira aqui? O Angeleri atacando, ele é superior ao Bidu em termos de eficiência. E nos desarmes, e na defesa também é superior ao Bidu. Então ele meio que se equipara ao Hugo ali no setor defensivo e se equipara mais ao Bidu no setor ofensivo, que é mais ou menos o que a gente vinha falando aí, os números, que é o que os números mostram. Então quando a gente faz o comparativo do Angeleri contra o Hugo, se a gente for lá embaixo, disputas igual, 5.5 para cada um. Desarmes, o Hugo desarma mais, acho que pela questão que eu falei também. Aí o Angeleri dá mais lançamentos, finaliza mais, dá mais cruzamentos. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aí, pessoal? Analisando somente os números, é óbvio que os números é uma coisa muito fria, né? A gente não consegue ter o parâmetro. Mas dá pra ver que esse cara, ele tem aquele potencial do lateral equilibrado, que é o cara que sabe atacar, o cara que sabe defender, é um cara de alta estatura, é um cara que já teve temporadas de muito destaque no futebol argentino. Resta ver, né, qual o Angeleri que vai chegar aí no Corinthians, se é aquele cara que se destacou no River Plate ou aquele cara que mal jogou no time espanhol. Tomara, se for um meio termo eu já tô feliz, porque hoje em dia o torcedor corintiano, ele quer um lateral de confiança, né? Não precisa ser um Roberto Carlos, mas um lateral de confiança aí com certeza já valeria a pena demais. Certo, pessoal? Vou pedir aí, né, deixar o like, inscrição no canal, compartilhar aí com os amigos. A gente vai produzir mais conteúdo esse ano aí, então vamos tentar trazer algo diferente aí pra vocês. E a gente pede aí a contrapartida de vocês deixarem o like e se inscrever, né, se você ainda não é inscrito no canal, para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês, beleza? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, na próxima live. Vai Corinthians, tamo junto.